Beleza. Então, seguinte, esse exercício, um exercício de primeira lei da termodinâmica, né? E ele nos dá o seguinte sistema. Nós temos um sistema isolado do ambiente, é aquele mesmo cilindro que nós já vimos, né, nas aulas anteriores. Aqui dentro está a nossa água, né? Temos uma água que vai se transformar em vapor, né? Sobre esse nosso sistema, nós temos um êmbolo, sobre esse êmbolo, aquela caixinha das esferas de chumbo, né? De tal forma que esse êmbolo pode subir ou descer, né? Sendo que, quando ele sobe, é o sistema que realiza trabalho sobre o ambiente, trabalho positivo. Quando ele desce, é o ambiente que realiza trabalho sobre o sistema, então o trabalho é negativo. O que mais a gente consegue controlar é o reservatório térmico, né, com controle de temperatura. Eu posso aumentar a temperatura desse sistema, ou seja, ceder calor para o sistema, né? Ou eu posso diminuir a temperatura desse sistema, ou seja, retirar energia na forma de calor desse sistema. Beleza? O exercício está nos dizendo o seguinte: suponha que 1 kg de água a 100 graus Celsius é convertido em vapor de água, também a 100 graus Celsius, a pressão atmosférica de 1 atm, como temos na figura. Então, a nossa ideia aqui é fazer com que toda a água que está aqui dentro vire vapor d'água. Percebam, eu não tenho variação de temperatura. A minha temperatura é mantida constante em 100 graus Celsius. Por quê? O que a gente tem aqui é um exemplo de transição de fase, né? Como nós vimos e revimos na aula de hoje, quando eu tenho transição de fase, durante a transição de fase, eu não tenho variação de temperatura. Todo o calor recebido por aquele sistema naquele momento, né, é utilizado para fazer esse sistema mudar de fase e não para aumentar ou diminuir a sua temperatura, ok? Então, quando o exercício, né, parece ser um pouco repetitivo aqui, dizendo que 1 kg de água a 100 graus Celsius é convertido em vapor a 100 graus Celsius, ele só está nos dizendo que não tem variação de temperatura. Então, todo o calor recebido aqui vai ser usado para fazer a água virar vapor d'água, ou seja, a quantidade de calor que o sistema vai receber, né, é L vezes M, em que esse L é o calor latente de vaporização e esse M é a massa de água, 1 quilo, né? Uma massa de água que vai virar uma massa de vapor de água, ok? Por isso que o único dado que o exercício nos dá aqui, ó, é o calor de vaporização da água, 2.256 quilojoules. Não se esqueçam, esse casinho aqui corresponde a... que veio a 1000, né? Ou 10 ao cubo. Sempre que aparecer esse quilo, né, quer dizer 10 ao cubo. Ok? Então, na verdade, são 2.256.000 joules por quilograma. Né? Deixa eu só pegar os valores já resolvidos aqui, para que seja um pouquinho mais ágil a nossa resolução. Deixa eu pegar aqui a nossa última folhinha. Aí, perfeito. E daí eu já tenho os dados aqui em mãos e as respostas, né? Para ficar um pouquinho mais rápido. Continuando, o que esse exercício continua a nos dizer? O volume da água varia de 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, enquanto eu tinha apenas água, o volume do meu sistema era de 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Quando essa água vira vapor, né, quando toda essa água se transforma em vapor, o volume, que era de 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos de líquido, vai para 1,671 metros cúbicos de vapor. Ou seja, a gente tem um aumento de volume, certo? De 10 a menos 3 para 1,671. Beleza? Então, aqui o exercício já está me dando
volume inicial e volume final. Né? A gente já vai lendo o exercício e retirando os dados que o exercício nos dá. Né? Temos a massa aqui, ó. Temos os dados aqui do calor de vaporização, né? O volume e a pressão. Ele está me dizendo que a pressão atmosférica é mantida constante, igual a 1 atm. Né? Então, eu já tenho o valor também de pressão. Lembrando que 1 atm, né, que é a unidade de atm, não é a unidade do sistema internacional. Então, a gente tem que passar de atm para Pascal. Para a gente se lembrar, 1 atm vale 1,01 vezes 10 à quinta Pascal. Deixa aqui, PA. Certo? Esse aqui é o equivalente da pressão em atm. 1 atm, 1,01 vezes 10 à quinta Pascal. Beleza? Certo. Então, tenho massa, tenho pressão e tenho volume inicial, volume final. Já sei também que como a variação, como a temperatura não varia, né, quer dizer que todo o calor que esse sistema vai receber vai ser utilizado para que toda aquela água ali vire vapor d'água, ou seja, vai ser usado para uma transição ou mudança de fase. Portanto, para calcular Q, a gente precisa dessa equação, Q igual ao calor de vaporização, LV, vezes a massa do sistema. Né? Durante o processo, determine, letra A, o trabalho realizado pelo sistema, letra B, a energia transferida em forma de calor para o sistema, né, durante o processo, e a variação da energia interna do sistema. Então, ele quer que eu calcule o trabalho W, na letra A quantidade de calor Q, na letra B, e a variação da energia interna, na letra C. Né? Se eu calculo trabalho na letra A e trabalho na letra B, para calcular a letra C, eu só preciso da equação da primeira lei. Né? Bom, vamos lá. Na letra A, o exercício quer que a gente calcule trabalho. Certo? Beleza. Primeiro, eu sei que aqui, nesse nosso sistema, a pressão é constante. Certo? Pressão constante igual a 1 atm. 1 atm, 1,01 vezes 10 à quinta Pascal. Certo? Sabemos quanto vale a pressão e sabemos que ela é constante. Lembra que eu comentei com vocês que sempre que a pressão é constante, fica fácil da gente resolver aquela integral. Qual integral, professora? Lá vem você falando de integral. Né? A gente viu que trabalho é integral de P dV. Certo? Essa integral tem como limite inferior o nosso volume inicial e como limite superior o volume final. Não saiu. Ali, volume final. Beleza? Se a pressão é constante, ela pode estar do lado de fora da integral. E essa integral fica P integral de dV. Nesses limites de integração, né? De VI até VF. Né? Integral de dV é o próprio V, né? Dentro dos limites de integração. Então, aqui eu tenho P, que P horroroso, mas é um P, né? Os meus limites de integração, superior e inferior. E a minha integral de dV, é o próprio V. Isso aqui vai ficar P, que multiplica VF menos VI, né? Quando a gente vai resolver uma integral, a gente substitui o limite superior menos o limite inferior. Nesse caso, P, que multiplica
volume final menos volume inicial. Sempre, 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 sempre que a gente estiver falando de um processo termodinâmico em que alguma etapa desse processo, né, acontece a pressão constante, como é o caso desse aqui, a gente pode dizer que o trabalho vai ser calculado pela pressão vezes a variação do volume. Sempre, ok? Sempre que a pressão for constante, essa resolução aqui da integral é válida, certo? Então, para calcular o trabalho aqui, eu preciso saber somente o valor da pressão, o valor do volume inicial e o valor do volume final. Isso o exercício me dá. A pressão vale 1 atm, que a gente já transformou para Pascal. Né? Importantíssimo trabalhar sempre com unidades do sistema internacional. Né? O volume inicial era de 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. E o volume final era de, quando tudo virou vapor de água, né? 1,671, deixa eu ver se eu não estou falando bobeira, 1,671 metros cúbicos. Ok? Esse aqui é o volume de quando tudo era água, e esse aqui é o volume de quando tudo virou vapor d'água. Beleza? E daí eu pego esses valores e substituo nessa equação. P, que multiplica VF menos VI, né? Então, dentro dos parênteses, vai ficar 1,671 menos 1 vezes 10 a menos 3, né? Tudo isso multiplicado por 1,1 vezes 10 a quinta Pascal, ok? Só para a gente ganhar tempo, né? Resolvendo isso aqui, ou seja, substituindo P, VI e VF nessa relaçãozinha aqui, a gente chega que o trabalho realizado por esse sistema é de 168.670 joules. Né? Lembrando, unidade tanto de trabalho... Ui, peraí que vai ficar um J muito feio aqui, nem vai aparecer o J. Tanto unidade de trabalho quanto a unidade de calor, né, quantidade de calor que, quanto a unidade de energia interna ou de qualquer outro tipo de energia no sistema internacional, é o Joule. Ok? Então, guardem aí o trabalho realizado por esse sistema durante o processo termodinâmico, né, de fazer com que a água confinada ali naquele cilindro virasse vapor d'água, né? Foi um trabalho de 168.670 joules. Certo? Tranquilo? Bom, vamos para a letra B. Na letra B, o exercício nos pediu a quantidade de calor Q necessária para que toda essa água virasse vapor d'água. Né? Como nós já vimos, como não houve variação de temperatura, né? A água estava inicialmente a 100 graus Celsius, assim como o vapor d'água estava ao final do processo a 100 graus Celsius. Se não tem variação de temperatura, quer dizer que todo o calor que foi cedido para o sistema foi utilizado para a mudança de fase. Né? Então, Q é igual o calor de vaporização, LV, vezes a massa de água que virou vapor d'água. Né? Isso o exercício nos deu lá no comecinho, a massa, né? Ele nos diz que é 1 quilograma de água que vai se transformar em vapor. Então, já tenho a massa que já está em unidades do sistema internacional, que é o quilograma. E o calor de vaporização LV, o exercício me dá como um dado extra, né? Tá ali embaixo.
Esse calor de vaporização vale 2.256, deixa eu ver se eu não estou falando bobeira, isso, quilojoules por quilograma, ou seja, 2.256 vezes 1.000, né, vezes 10 ao cubo de joules por quilograma. Né? Também está em unidade do Sistema Internacional. Joule por quilograma, já que é uma relação entre quantidade de calor e massa. Beleza? Bom, resolvendo essa continha, 1 quilograma vezes 2.256 vezes 10 ao cubo, né? Sobra o próprio 2.256 vezes 10 ao cubo. Né? O segredo aqui é entender que que não há variação de temperatura, então, portanto, a quantidade de calor vai ser calculada somente por essa equação. Tá? Resolvendo essa equaçãozinha aqui, substituindo os valores, Q igual a 2.256 vezes 10 ao cubo, joules por quilograma, ou quilojoule por quilograma. Né? Ficou o mesmo valor porque a massa de água era 1, né? 1 vezes 1. 1 vezes esse valor enorme aqui, dá esse valor enorme aqui. Beleza? E por fim, na letra C, depois de calcular o trabalho realizado pelo gás, né, durante essa expansão, eu posso chamar de expansão porque eu sei que o volume aumentou, né? Foi de 10 a menos 3 para 1,671 metros cúbicos. Depois de calcular o trabalho realizado durante essa expansão do gás e a quantidade de calor recebido pelo reservatório térmico para que toda a água virasse vapor d'água, o exercício nos pede para calcular a variação da energia interna do sistema. Né? Ou seja, ΔE int. E como que eu vou calcular isso aqui? Primeira lei da termodinâmica. Né? Qual é a equação da primeira lei da termodinâmica que nós acabamos de ver? Ela relaciona essa variação da energia interna, que é exatamente o que o exercício quer que a gente calcule, na letra C. Tá? Relaciona isso aqui com a grandeza Q menos W. Né? Só isso. Variação da energia interna igual a quantidade de calor recebida, nesse caso, né, o calor positivo, quantidade de calor recebida pelo sistema, menos o trabalho realizado por esse sistema. Nós já calculamos quantidade de calor na letra B, 2.256 quilojoules por quilograma. Gente, eu coloquei por quilograma ali, não tem por quilograma, não. É só trabalho, né? Quilojoule por quilograma é calor latente. É só quilojoule, me desculpem, tá? Falha aqui das 10 da noite da prof. Já calculamos a quantidade de calor, 2.256 quilojoules, né? Ou seja, 2.256 milhões de joule, menos o trabalho calculado na letra A, 168.670, né? Então, aqui, ó, deixa eu pegar outra cor de canetinha, peraí, para a gente manter um padrão aqui, né? Então, nós temos o seguinte, que vale 2.256 vezes 10 ao cubo joules, né? Só passei aqui o que estava quilo, já deixei 10 ao cubo, e o trabalho que nós calculamos na letra A, 168 mil... Quanto que é? 670, né? 168.670
Um ficou meio apagado aqui, mas está aqui, tá? 168.670 joules. Para eu calcular a variação da energia interna, então, só fazer Q menos W. 2.256.000 menos 168.670, que vai dar um valor de variação da energia interna igual a, deixa eu achar aqui, 2.087.330 joules. Então, tivemos um aumento enorme aí de energia interna. Eu já sabia que a variação da energia interna ia aumentar, porque nós temos muito mais calor recebido do que trabalho realizado. Lembra que a gente viu que quanto mais calor o sistema receber, maior é a energia interna ao final do processo? Como a gente tem muito mais calor recebido do que trabalho realizado, a variação da energia interna ia ser bem grande, ia ser um aumento significativo. Beleza? Percebam que, quando eu calculo a variação da energia interna, eu não consigo dizer qual era a energia interna no início do sistema, nem qual era a energia interna ao final do sistema. Eu só sei o quanto ela variou. Eu não consigo saber quanto ela era no início e quanto ela era no final. Só consigo saber o quanto ela variou durante o processo termodinâmico. Beleza? E é isso. Que esse exercício que parece complicado, nos diz, nos pede, é exatamente isso. Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Como